Sazonal. Não se sentem sazonais às vezes? Eu sim. E ainda usam só na sol? Ou vocês já usam aquelas coisas com um cheiro um bocadinho mais agradável, que não fica tudo, parece uma casa de banho de uma escola primária em Odeceios? Sabe o que eu estou a falar? Só nas Verde? Sim, sim. Não façam Mas isso eu em vossas gosto. Eu percebo, há um universo de limpeza associado a esses cheiros mais fortes, mas não há nada como uma boa. Agora há uma coisas frescura de rosas. Claro, há umas coisas de tulipa e ouro, sabem o que eu estou a dizer? Tulipa e ouro. Não vou na lexívia, não vou na lexívia. Isso é cheira a tropa. limpeza. Não, isso é tropa, isso para mim é tropa. E depois jantas o quê? Rancho. Vamos nos concentrar. Já deu o genérico? Sim, já estamos dentro. E depois fica tudo. É verdade. Pois é, hoje vamos falar de um morto, como é costume, mas vamos também fazer uma sugestão de férias. As férias estão aí à porta, portanto vamos deixar aqui um destino de férias para visitarem este verão. Por favor, Inês. Embalados por esta música, vamos saber que neste dia estávamos em 1856. Sabiam que neste dia estávamos em 1856? É verdade. E morri em Paris. Claro. Mas agora temos estado numa semana onde as pessoas morrem muito em Paris. Também é muita gente, não é? Pois. E de muitos transportes, as ruas são difíceis, eles também não têm bom feitio, não apitam, não é? Passadeiras. Pronto, e vão eles todos. E lá vão eles, é verdade. Falamos de Florestan I, o príncipe do Mónaco. É verdade, o nosso Florestan nasceu em 1785, também lá em Paris, e era filho do príncipe Honorato IV. Tinha uns hambúrgueres incríveis. Exato. Era o combinado de 4, que é o Fausto, não é? Eles não têm o que é o Capitão Fausto. Tem, é verdade. É o melhor, por acaso, eu quando peço sempre por acaso esse. é verdade. Não é o melhor? É verdade. Tem milho. O Honorato, por acaso, não era pessoa de muito milho. Vamos ver. E também era filho da senhora correspondente, a princesa Louise Félicité, que em português se diz Luísa Felicidade. Tem sempre tudo um ar pior em português, não é? Era a Dona Luísa Felicidade, em francês fica lá, Princesse Louise Félicité, que eram os donos do Mónaco. E vamos saber que país é este que cabe todo, isto é muito curioso, numa fotografia. É mesmo, se tirar do mar, consegue-se abarcar todo o país numa fotografia. Incrível! De uma ponta à outra, pelo menos a parte costeira, que também não tem muito mais. É um rochedo que tem apenas 2 km quadrados, que é mais ou menos, que eu me lembro, o tamanho da casa de jantar da casa da minha avó. 2 km quadrados. A comida comíamos, jantávamos sempre tudo frio, claro. Como calculam, não é? Ainda por cima a cozinha não era logo lá. Enfim, eu estou-me a perder. Na verdade, é uma microcidade-estado, independente, claro, fica na Riviera Francesa, como vai-se. Estás aí para a Itália, vens de Cannes, mas viras ali assim, como quem corta, não é? Exatamente. Quem é que já esteve aqui? Já sei que o Alexandre já esteve, no Mónaco, também já estive também. De passagem só, não fiquei. A Maria já esteve no Mónaco. Eu não. Inês, Luana? Não, também não. Então somos 3 contra 2. Vale a pena, não, é uma coisa a ver, um país, é mais outro para a caderneta. É o segundo estado mais pequeno do mundo, depois, claro, daquele que é só uma praça, que é o Vaticano. Mas, como o Mónaco é muito pequeno, é também o país mais densamente povoado do mundo. Quase todo por milionários, 30% da população é milionária e são apenas 36 mil habitantes, portanto dá 10 mil mais ou menos milionários. O resto suponho que sejam os criados dos milionários. Como milionário é uma pessoa que gasta muitos criados, portanto o rácio está bem, 3 para 1 está bem. Uma pessoa também não vai estar sujeita a abrir uma porta acordar de manhã, sabem? E ter que abrir a porta do quarto. É péssimo, estraga logo o dia para o resto. A maior parte desta gente nem sequer é monegasca, que é como se chamam as pessoas que nascem lá. São estrangeiros, quase italianos, franceses, que vivem ali até um bocado para não pagarem tantos impostos e tudo, já vamos ver isso. Mas não são, claro, estes os primeiros a habitar o dito rochedo. Há mais de 2500 anos, lá estiveram os fenícios, que estabeleceram ali uma colónia, depois os gregos também, que batizaram de Monoikos, que significa uma única casa, e de onde vem naturalmente o nome Mónaco. Provavelmente eles referiam-se ou ao facto de já ser um sítio independente, ou talvez se referissem a um templo dedicado a Hércules, que reza a lenda que, bem, a lenda mesmo, não é? Que ele terá por lá passado, o Hércules, e terá lá descansado, provavelmente já no Hotel de Paris, há 2000 não, o Hércules ainda há mais tempo, não é? 4000 anos. Quer dizer, não passou, provavelmente, até porque ele é uma figura mitológica, como sabemos. Mas a verdade é que até hoje o Porto do Principado se chama Porto Hércules, ou Port
Hercule, em francês. Depois, já no século XII, já da nossa era, claro, vai se tornar independente. Logo a abrir o século XII, vai ser oferecido pelo imperador alemão à República de Génova. Às vezes falamos aqui destes sítios, era uma república independente, a República de Génova, e vai ser precisamente uma família de Génova chamada Grimaldi, fundada por um tipo do nome próprio Grimaldo, que depois passou aos seus descendentes o apelido Grimaldi, vai ocupá-lo. Há assim umas histórias engraçadas como é que aquilo vai parar a esta família, mas vamos assim abreviar. E esta família, desde o século XII, tem reinado no Principado até hoje. Agora, é engraçado, o primeiro Grimaldi que lá vai, aquilo pertencia à República de Veneza, de Génova, e eles vão disfarçados de monges, aparentemente para irem tomar lá o forte, já era um importantíssimo forte que lá havia, e eles vão disfarçados de monges a fingir que lá estão só para evangelizar eles próprios, para tomar conta do forte. A curiosidade, em italiano, como é que se diz monge? Mónaco. É a mesma palavra. É muito giro. É muito engraçado, não é? Munique, por exemplo, que é a mesma raiz em alemão, os italianos chamam Mónaco de Baviera, a Munique. Não saber ocupar algum lugar, ficaram mais pesados. Fiquei. Até me senti mal. Até me estou a sentir mal. Exatamente. Agora, estes Grimaldi vão seguindo príncipes do Mónaco, não é? É o título deles, é um principado, de pai para filho, numa dinastia que já leva mais de 700 anos. Um deles, entretanto, no século XIV, compra territórios vizinhos, mesmo colados ao Mónaco, que pertencem hoje à França, Menton e Roquebrune, que é uma extensão muito considerável, portanto não é este tamanho do rochedo que existe hoje. Era um tipo que fazia extensões, portanto era a coisa dele, ias lá, às vezes 10 horas, sabes, a comer por cima. Já vi isso, que já vi uma amiga minha fazia essas, não é extensões, é tissage, sabem o que é? Que ela fazia aquelas tudo fica melhor rastas, em francês, não é? Fica tudo melhor, tissage. Bom, agora, talvez por ser apenas um rochedo, ainda que depois tivesse estes acrescentos, a verdade é que nenhuma potência vizinha, porque às vezes perguntamos como é que um país sobrevive quase nos intervalos da chuva. Sabemos que a Europa, a história da Europa é guerras de países a tentar conquistar-se uns aos outros. Há muito poucos destes microestados que sobreviveram e todos por alguma razão. Temos o Luxemburgo também, já contámos aqui a história do Luxemburgo. Mas a verdade era um rochedo e aquilo foi passando pelos intervalos da chuva. Há uma outra exceção, no século XVII já a Espanha primeiro, que tenta tomar o Principado, e depois França. Uma questão que é resolvida com tratados, com França, garantiram a independência do rochedo, com aquela cláusula que existia, foi revogada há relativamente pouco tempo, em que se os Grimaldi se extinguissem, deixassem de ter descendentes, o Principado voltava à França. Isso já foi revogado. Entretanto, a ameaça maior vem com o Napoleão. Depois da Revolução Francesa, Napoleão torna-se, como sabemos, imperador de França e tem o plano de conquistar toda a Europa, não é? E bem, tenta, como sabe, Portugal tentou 3 vezes, levar nos cones, pumba, não é pessoalmente que ele não vinha. Já estava noutra fase da vida. Sim, já estava mais descansado. Mas sim, é um plano milenar de conquistar toda a Europa. Sim. E ele teve muito, muito próximo, é das pessoas na história da Europa, das 2 ou 3 figuras que esteve mais próximo, e também tomou lá o Principado e anexou a França. Depois o imperador Napoleão cai, a gente já sabe, parte os dentes todos, salta-lhe um olho de vidro e ele lá vai morrer no seu exílio. Isto vai marcar o regresso à normalidade ali no Principado. E pronto, pior, o acordo que eles fazem com a França, para além de estabelecer essa regra de se não houver mais Grimaldis, a gente fica-vos com o Principado, a verdade é que França, nesse acordo para devolver a independência, ficou com as cidades de Menton e Roquebrune, que eram 95% do território. Mas eles ficaram com uma rocha, basicamente. Eles, olha, obrigado, isto também está mesmo giro. E era um rochedo sem grande história, era uma coisa sem nada. E estamos a falar já no século XIX. Não tinha nada, não tinha rigorosamente nada. De tal maneira que os príncipes, que eram pessoas mais civilizadas, até viviam em Paris, como eu disse. Ele nasceu em Paris, viviam ali. Claro, tinha população já, não é? Pescadores e coisas assim. Aqui tinha um porto relativamente importante. Mas quer dizer, estavam em Paris, não iam lá fazer o quê? O rochedo? Escalar? Sim, eventualmente nas férias iam, por exemplo, a contacto com as pedras. Por acaso é uma belíssima praia, assim, não é mais do que isso. Agora, até que morre o pai do nosso Florestan, morre o irmão mais velho, que também tinha sido o príncipe seguinte. Ele nasceu, ele morre em 1841, é quando ele sobe ao trono como príncipe. Era um homem, não vamos esconder, nada preparado. Este tipo era o irmão mais novo, que é uma coisa ótima de ser nas famílias reais, portanto não tens preocupações nenhumas, tens dinheiro à descrição, podes fazer tudo o que quiseres, ainda por cima, ao contrário da maior parte dos milionários, toda a gente sai às arrecuas
recuas quando fala contigo das salas, não é? Que é ótimo, eu adorava. Sabem? Uma coisa é dizer assim, sim senhor, vou já fazer o café e virarem-te as costas. Outra coisa é dizer, sim, Sua Alteza, vou já fazer o café e sairás a recuas. Nunca pensei sobre isso, mas isto é maravilhoso. Salas grandes demora muito. Exatamente. Você pode de vez em quando olharem para trás. Por acaso, exatamente. Não é The Crown, que isso é a série, no filme The Queen. Lembram-se, a Sherry Blair, que ela se chama, a mulher do Tony Blair, é republicana convicta. E eles mostram essa graça dela ir a ter uma reunião com a rainha, com o marido, na tomada de posse até, e ela gozar com essa coisa de sair para trás. Então ela sai a olhar, mas é muito exageradamente, mas assim sempre a olhar onde é que está a porta. Enquanto a rainha Isabel II fica a olhar para aquele espetáculo todo. Vamos voltar ao Mónaco. Ele, esse tal segundo filho, o nosso Florestan, o nosso morto de hoje, até tinha sido ator, queria fazer outra coisa da vida, tinha sido ator. E o pai, que achava a família toda atrasada mental, era um daqueles tipos que governava ou tomava lá as decisões sobre o Principado sem dar cavaco a ninguém. Portanto, quando morre o pai e depois o irmão mais velho, este tipo fica, mas o que é que eu vou fazer agora? O que é que eu vou fazer agora? Ele tinha-se casado com uma atriz também, sua colega, Caroline Gibert de Lametz. Caroline, que vai ser um nome que depois se repete em homenagem a esta senhora mais tarde no Mónaco. Agora, ele torna-se inesperadamente príncipe e é ela, uma mulher incrivelmente inteligente e com um espírito muito sagaz, que vai tomar as rédeas do Principado e diz assim: isto é um rochedo, mas não precisa de ser. Só é um rochedo se quiser. E ela começa a lançar os cursos às pedras daqueles de autoajuda. Se vocês acreditarem que não são um rochedo, vejam a palavra rochedo. A palavra rochedo é composta por ru e chedo. Os desafios eram muito grandes. Ela decide assim, claro, eles tinham perdido quase todo o território. É neste reinado do Florestan que perdem 95% do território. Agora, ele morre, ele lá acaba por morrer, que a coisa é mesmo assim, e a Caroline, junto com o filho, que se chama o Príncipe Carlos III, vão desenhar o Mónaco que nós conhecemos até hoje. Vai nascer ali do espírito desta mulher e depois também do filho, claro. Eles perceberam que a única hipótese era transformar o Principado na única coisa que ele podia ser, que era uma estância balnear de luxo para os ricos e famosos do mundo inteiro. Em 1863, isto é fascinante, criam a Société des Bains de Mer de Monaco, que vai abrir depois logo o Casino de Monte Carlo, tudo isto coisas, instituições de hoje do Mónaco. A Ópera, o Hotel de Paris, que é também o hotel mais conhecido lá. Agora, não havia sequer estradas em condições que levassem de Nice até ao Mónaco. Aquilo era uma obra que o que é que nós vamos fazer agora? Claro, o que é que foi preciso? Trazerem investidores, gente com dinheiro, para não só fazer aquelas obras, mas para dotar aquilo do mínimo de condições. Nem uma pensão com água corrente tinha, as pessoas tinham que lavar-se por baixo ao mar. Ficavam salgados. Isso basta ser um pequeno corte ou uma fissura, aquilo não arde depois com água salgada. Senti um... Foi a Mariana que fez isto. Foi de experiência própria, já te aconteceu. Pensei que tinha feito só na minha cabeça. Não, foi assim cá para fora. E claro, isto depois de dotado de infraestruturas vai se tornar um sucesso enorme, tão grande que os Grimaldi puderam abolir os impostos no seu estado, que vai atrair, claro, uma horda de gente rica que se vai mudar para lá. E foi com esta aura que vai entrar o Mónaco no século XX. Os Grimaldi, agora milionários, não é? Lá vão seguindo o seu caminho. Temos o Carlos III, morre, o filho Alberto, morre, o filho Luís, morre, a filha Carlota, uma mulher que vamos trazer aqui, que é uma gaja, desculpa aos monegascos que nos estão a ouvir. Uma tipa incrível, melhor. Eu não disse uma vaca, não era pior. Esta vaca da Carlota do Mónaco, não, é tudo brincadeira. E depois o filho dela, Rainier III, este já todos nos lembramos do príncipe Rainier, em 1949 sobe ao trono com 26 anos e vai arregaçar as mangas do smoking para restituir ao Mónaco o antigo brilho que entanto se tinha perdido até um bocadinho no reinado da mãe. A mãe é uma tipa que às tantas é só escandaleiras. Quem sai aos seus não é de Genebra, não é? E às tantas ela apaixona-se por um ladrão de joias, aquilo é tudo, e tudo nos jornais, né? As pessoas adoravam. O Mónaco estava sempre nessas coisas. E ele diz: temos que restaurar aqui esta mística do Mónaco. Em 49, os lucros do jogo, portanto, quando ele sobe, ali pouco depois de ele subir ao trono, constituíam 95% do produto bruto do Mónaco, o casino todo. E ele percebeu: isto tem que mudar. Hoje em dia são apenas 3%. Portanto, ele diversificou no imobiliário e outros ramos o PIB do Mónaco, claro. Vai fundar bancos, vai transformar o Mónaco num paraíso fiscal. Basicamente é isso. E depois, com quem? A ajuda do Onassis, já o trouxemos aqui também. O Onassis investe muito dinheiro ali no Mónaco e vão transformar aquilo verdadeiramente no mais luxuoso dos resorts. Ainda hoje é o mais caro pedaço imobiliário do mundo. Só que a popularidade do Mónaco vai atingir os pincers em 1954.
1956, quando o Renier casa, claro, com a atriz americana Grace Kelly. Eles vão ter, claro, que vai trazer o restinho que faltava do espírito do Mónaco, não é? Eles têm 3 filhos, Carolina, em homenagem à tal senhora que nós já vimos, Albert, em homenagem ao tal bisavô que era do príncipe, e Stefania, em homenagem a ela própria, que ela depois também fez jus a essa herança. E eles também vão, a seu tempo, encher as capas das revistas com os seus próprios escândalos e muitas tragédias. A morte da princesa Grace Kelly num desastre de carro nos anos 80, estava a guiar, sabem a história? Estava a guiar lá no Principado e teve uma apoplexia, deixou de ver e caiu pelo rochedo abaixo. Aquilo, olha, não deseja ninguém. Eu estou sempre a dizer às princesas, não guiem os vossos próprios carros. Tem possibilidade, para quê? É prudente. Exatamente. Na verdade, o Mónaco nunca saiu dos holofotes do mundo, pelas escandaleiras, claro, mas também por outras coisas. Vamos ser justos. A Fórmula 1, o Circo de Monte Carlo, o Casino, ou até o seu famoso Baile da Rosa. E isto é provar que, quando há boa vontade, as coisas de facto que nós conseguimos enfiar em 2 km². O Florestan I do Mónaco morreu faz hoje 168 anos.